Pronto, eu iniciei a gravar. Espero que não ocorra nenhum erro. Vamos ver. Pessoal, eu vou iniciar conversando com vocês, certo? Alguns aspectos mais gerais aí, relativos basicamente ao IFPE enquanto instituição e aspectos gerais sobre nossa disciplina, né, de Mecânica Geral 1. Antes de mais nada, essa disciplina de Mecânica Geral 1, acredito que é a primeira disciplina do profissional, né? A primeira disciplina profissional de vocês. Até então vocês estudaram álgebra, física, cálculo, não é isso? E agora vocês iniciam aí a estudar as disciplinas do ciclo profissional. Essa disciplina de Mecânica Geral 1, não porque sou eu que a ministro, mas é uma das disciplinas mais importantes aí que vocês terão pela frente. Porque ela compreende alguns aspectos que vocês terão que trabalhar com eles até o final do curso e inclusive na vida profissional. Então, é por isso que é importante vocês aprenderem bem os conteúdos, certo? Deixa eu ver, tá dando uns lagzinhos aqui. Dá uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo ajustar, porque eu ainda estou fazendo uns testes que ele... Pronto. Por vezes pode ser que dê umas travadazinhas, pessoal, mas é por conta realmente que fica sobrecarregado. Eu estou aberto aqui o Meeting, o OBS e outro software aqui para monitorar o desempenho da processador. Mas vamos lá. Eu fiz aí umas apresentações com relação aos aspectos gerais, certo? Como eu já introduzi para vocês a disciplina de Mecânica Geral 1, que é uma disciplina bem importante. Que estão pedindo para entrar. Que é uma disciplina bem importante. E daí, né, no que consiste a disciplina de Mecânica Geral 1? É uma disciplina que a gente, assim que eu irei tentar, pelo menos nessas 2 semanas iniciais, ministrar as aulas no formato síncrono. Olha, eu queria que, caso dê algum erro aí na gravação, alguém me aponte, certo? Pode falar no microfone ou mandar mensagem, porque não tem como eu acompanhar aqui o meeting. Eu fico aqui no OBS aberto. Mas é uma disciplina de carga horária de 80 horas aulas, onde a gente tem 4 horas aulas semanal, né? A gente vai trabalhar aí, perdão, tá errado, é terça-feira e quarta-feira, das 14h45 às 16h15. Obviamente, não necessariamente eu irei cumprir o cheio no formato remoto, porque por vezes trabalhar remotamente é mais desgastante do que trabalhar presencialmente, né? Isso aí a gente já, vocês menos, felizmente, mas eu que venho trabalhando aqui desde o início da pandemia, já percebi que para o aluno e para o professor é bem desgastante. Mas vamos cumprir aí essas 2 semanas toda a ementa que estava programada para elas. E daí, né, eu não sei se vocês têm ciência, tem uma normativa que rege aí todos os estudantes do Instituto Federal de Pernambuco. E essa normativa é chamada de organização acadêmica, em que nela tem aí alguns princípios, tanto de direitos quanto de deveres dos alunos e dos docentes, certo? Então, até por questões assim de tirar dúvida mesmo, quando você tiver alguma dúvida, caso não queira perguntar para alguém, ou até mesmo suspeite da resposta que alguém lhe dê,
você pode ir aí na organização acadêmica, basta botar aí em qualquer buscador, no Google, organização acadêmica IFPE, e vai aparecer aí todo o regimento interno do IFPE. E daí, na normativa, diz que o estudante que tiver menos de 75% da frequência, independente da média alcançada, estará reprovado. Então, é importante que vocês mantenham a presença, né? Acima de 75%. E daí, quando tiver falta, justificar no controle acadêmico com um prazo de 5 dias úteis. Isso são algumas informações que possivelmente já passaram para vocês, porém não quer demais reforçar. Tolerância para acesso, né? Seria 15 minutos. Obviamente que isso não é uma coisa fixa. A gente tem uma tolerância muito razoável, mas é importante que vocês saibam que na organização ela determina 15 minutos. E passado o tempo, fica a critério do professor permitir seu ingresso na sala, sendo que essa permissão não garanta a computação da presença. Certo? Então, isso Peraí, estão pedindo para entrar. Basicamente, esse aí, né, é o que estabelece a organização acadêmica. E daí, no caso de aulas geminadas, a partir da segunda aula, será permitida ao estudante. Peraí, então. Será permitido 10 minutos após o início da aula. Então, basicamente, é isso aí. E daí, vamos falar aí sobre a disciplina de Mecânica Geral 1, né? Além, obviamente, como eu falei, da necessidade de presença para vocês passarem na disciplina, já que existe uma quantidade mínima de presença que vocês têm que frequentar. Na disciplina de Mecânica Geral 1, o conteúdo é um pouco denso. Vocês vão perceber isso. Então, é tanto importante a presença de vocês para não reprovar por presença, quanto para não realizar um mau desempenho nas avaliações, porque os conteúdos eles são muito dependentes um do outro, muito mesmo. Aí, uma vez que você não compreende um conteúdo, isso vira uma bola de neve e você começa a se atrapalhar e não compreender as demais aulas. Então, por isso que é importante, todas as vezes que tiver alguma dúvida, pede para parar, repetir, fazer exercício, certo? Vir atrás do professor, porque só assim a gente consegue explanar bem o conteúdo. Ok? Então, eu dividi aqui o conteúdo, coloquei de maneira assim, não obrigatória, mas geralmente como é que é feito. Na primeira unidade, nós estudamos os seguintes conteúdos, olha aí. Forças no plano, que aí a gente tem adição e subtração de vetores, regra do triângulo, decomposição de... Rapidinho. Forças no espaço, do que vetores em 3 dimensões, então a gente vai aprender vetor em 2 e em 3 dimensões. Estática dos corpos rígidos. Aqui não foi colocado, mas tem estática de uma partícula. Deixa eu dar uma olhada se tem. Tem aqui, ó, força no espaço, aí tem equilíbrio de uma partícula em 3 dimensões. Então, a gente vai ter equilíbrio de uma partícula em 2 e 3 dimensões, e daí equações de equilíbrio de um corpo rígido em 2 dimensões, reações de apoio, sistemas equivalentes de forças, momento de uma força, momento de um binário, redução de um sistema de forças a um sistema equivalente de forças e um binário. Então, a gente vai ter, e também força distribuída, que é uma coisa bem simples aí, fundamento de carga distribuída, redução de um sistema de força distribuída a um sistema equivalente de força resultante. Então, esse seria o conteúdo da primeira unidade. Daí vocês vejam que é um pouco denso. Apesar de que, à medida que vocês forem estudando, vocês vão perceber que não existe essa dificuldade, certo?
porém é muita coisa. E por ser muita coisa, naturalmente, por vezes, demanda mais tempo de estudo. Eu queria dizer para quem chegou agora que fixe minha câmera aí, por favor, na, no Meeting, que é para que vocês possam ler bem aí as instruções. Então, esse é o conteúdo programático da unidade 1. Basicamente, essa unidade 1 vai ser uma avaliação normal mesmo. E daí nós temos aí o conteúdo da unidade 2, que se a gente fizer, conseguir naturalmente voltar para o sistema presencial, que é o que eu espero, né? Depois dessas 2 semanas, a gente pode fazer aí na unidade 2, parte como sendo um trabalho e parte como sendo uma avaliação escrita. Deixa eu ver aqui. Permite. Aí tem um pessoal para entrar. Então, naturalmente, na unidade 2 aí, né, a gente tem essa flexibilidade porque tem alguns conteúdos, como o dimensionamento de treliça, que a gente consegue fazer alguma coisa prática e pode fazer aí um trabalho, a depender da dinâmica do curso. E daí, olha, no conteúdo programático da segunda unidade, são conteúdos aí que vocês vão levar para o resto da vida, certo? Centro de gravidade centroide, e daí vão ter, naturalmente, cálculo de centroide por integração, corpos compostos, teorema de Papos-Gouldinos e pressão de um fluido, momento de inércia diária, teorema dos eixos paralelos, cálculo do momento de inércia diária por integração e áreas compostas. E a parte de estruturas, que a gente vai estudar basicamente 3 estruturas, que são treliças, estruturas e máquinas. E daí as treliças a gente estuda ela pelo método dos nós e pelo método das seções. Obviamente, parece muita coisa, é muito conteúdo, mas cada conteúdo desse é simples de ser explicado. A única coisa que vai demandar de vocês é exercitar, fazer exercício, dúvidas, certo? Isso aí é o que é primordial não só para a minha disciplina, mas para qualquer disciplina de engenharia. Fazer exercício e tirar dúvida é primordial. Eu sou um professor totalmente acessível, vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp. A hora que vocês quiserem, lógico que com bom senso, tem gente que manda domingo à noite, sábado à noite, realmente fica difícil. Mas no horário normal, de segunda a sexta, pode mandar que eu não demoro a responder, certo? Aí a bibliografia recomendada, ok? Pelo PPC do curso, a gente tem aí 3 livros recomendados como bibliografia básica. São eles Beer, esse Ferdinand Beer e Johnson. O pessoal, a gente chama ele somente Beer e Johnson, certo? Mecânica vetorial para engenheiros. Aí a gente tem outro livro aí bem conhecido, né? Que é o Hibbeler. E aí tem o Miriam, também muito utilizado, Mecânica para Engenharia. Os livros que eu adoto, naturalmente vocês podem adotar qualquer livro que vocês quiserem, desde que seja, que compreenda a ementa, né? Mas os que eu adoto são Estática do Beer e Johnson, é esse aqui, e Estática do Hibbeler. Esses 2 livros, Beer e Johnson e Hibbeler, eles são adotados pela maioria dos cursos de engenharia estática, que é mecânica geral 1 ou estática, isso eu vou explicar para vocês. Mas são os 2 livros mais adotados ao redor do mundo, não só no Brasil. A gente vai ter aí, desde as universidades de ponta, como a USP, até a universidade fora do Brasil,
adotando o B.A. Johnson e o Hibbeler. Então, são livros que são de uma didática excepcional e com exercícios de vários níveis, desde níveis fáceis até bem complicados. E daí a segunda chamada, né, para vocês ficarem cientes, a gente tem aí a prova e vocês devem ter percebido que quem tira nota menor que 6 na primeira avaliação ou na segunda tem direito a uma recuperação dessa avaliação. Só que caso aconteçam alguns motivos inoportunos aí, vocês têm direito à segunda chamada, certo? E daí, só para vocês saberem quais são as condições de segunda chamada, seria serviço militar, falecimento de um parente em primeiro e segundo grau, licença gestação, doença, internamento hospitalar, acompanhamento e internamento hospitalar de filho, cônjuge ou genitor, convocação judicial, participação em eventos institucionais de natureza didática, artístico, culturais, esportivos, cívicos, sociais e científicos, e casos fortuitos. Então, gente, esse é basicamente, né, a introdução que eu gostaria de dar para vocês no âmbito da disciplina como um todo, né, no que nós iremos transcorrer ao longo do semestre, e também dos regulamentos que regem o Instituto Federal. Nessa aula introdutória, eu irei ministrar para vocês alguns conceitos fundamentais aí que nós trabalharemos ao longo do semestre, certo? Os conceitos básicos que alguns de vocês podem já até saber, só que são importantes para que a gente consiga transcorrer o restante do conteúdo. Antes de mais nada, vocês estão conseguindo ver bem? Está conseguindo ouvir bem? Está conseguindo compreender bem? Perfeito, perfeito. Ótimo. Eu vou tentar agora colocar um outro plano de fundo que eu criei aqui. Vamos ver se dá certo. Porque seria como se fosse o quadro branco da sala de aula, já que a gente não tem. Eu coloquei um aqui. Certo? Olha, vê só. Eu não posso fornecer o PDF dos livros, certo? Eu sei que existe aí na internet esses livros. Se você procurar, acredito que você encontra. Mas assim eu não posso. Hã? É complicado. Não sei se alguém tem facilidade aí de inglês, se tem mais versões em inglês, são bem mais fáceis de achar. Se não, acredito que dá para achar em português também. Vocês também podem falar com alunos de outros semestres, se eles tiverem, né? Aí pode facilitar. Dando sequência aqui, né, ao nosso curso, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar nesse conteúdo a mecânica geral 1, certo? Eu vou colocar aqui a mecânica. Deixa eu só afastar isso. E daí a mecânica, né? A gente, quando escuta mecânica, a gente tende a pensar na mecânica veicular, né? Porque ela é muito conhecida aí da gente. Só que isso não a disciplina em si, obviamente a mecânica veicular ela adota princípios da mecânica, só que a mecânica ela é um conceito muito mais amplo. Ela não está restrita à parte veicular.
O nome mecânica está mais atribuído à mecânica newtoniana do que à mecânica veicular. A mecânica newtoniana, que a gente vai até falar um pouco, as 3 leis de Newton, certo? Que são adotadas, são os princípios fundamentais aí da mecânica. Só que a mecânica, ela é dividida aí em algumas sub-áreas, certo? A gente vai ter aí a mecânica. Vou abrir uma chavezinha. A gente vai ter aí a mecânica, olha, conhecida como mecânica dos corpos rígidos. A gente vai ter a mecânica dos corpos deformáveis. E a gente vai ter a mecânica. Um momento. Dos fluidos. Aí você diz, mas professor, é muita mecânica, realmente. E uma coisa que eu queria informar para vocês é que todas essas mecânicas vocês vão estudar ao longo desse curso, iniciando pela mecânica geral 1, certo? E a mecânica geral 1 é uma parte da mecânica dos corpos rígidos, certo? A mecânica dos corpos rígidos, ela também é dividida em 2 partes, olha. A mecânica dos corpos rígidos, ela é dividida em 2 partes, que são elas: estática e dinâmica. Estática, dinâmica. Ok? E daí, olha, a parte do curso que a gente vai estar realizando agora é exatamente essa, ó. É a mecânica dos corpos rígidos da forma estática. Por isso que todos os livros que vocês veem lá, os recomendados, né? A gente tem o nome estática logo na capa. Por quê? Porque a gente está trabalhando os corpos rígidos e a parte estática. Em outras palavras, em outras palavras, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente sabe, né, que pela segunda lei de Newton, a gente tem aí que o somatório das forças que atuam em um corpo, eles são iguais à massa vezes a aceleração. Só que, como a gente está trabalhando com estática, a aceleração ela é zero, é constante naturalmente, igual a zero. É constante igual a zero. Então, se a velocidade, se a aceleração é igual a zero, a gente vai ter que o somatório das forças atuantes em um corpo são iguais a zero. Então, basicamente, a gente vai trabalhar nesse aspecto, onde a gente tem um corpo, tem uma série de forças atuando nele, só que a força resultante, que é o somatório de todas essas forças, será igual a zero. E essa parte da estática, ela é estudada onde? Na disciplina de mecânica
geral 1. Então, essa é a parte que nós iremos trabalhar ao longo desse semestre. Ô, professor, e a parte dinâmica? Olha, a dinâmica, naturalmente, nós também teremos uma série de forças atuando em um corpo rígido, só que o somatório das forças nesse corpo rígido, ele é diferente de zero. Por que aquele é diferente de zero? Porque ele será igual. Ele será igual a massa vezes a aceleração. No caso da dinâmica, a aceleração ela não é zero, então, obviamente, a força resultante não será nula. Ô professor, e qual é a disciplina do curso que a gente estuda isso? Semestre que vem, se Deus quiser, que vocês vão passar na disciplina de mecânica geral 2. Beleza. E essas outras mecânicas aqui, professor, o que é? Vamos lá. Mecânica dos corpos deformáveis. Naturalmente, nos problemas que a gente vai estudar esse semestre, a gente vai considerar uma série de forças atuando em um corpo, só que esse corpo ele não se deforma, ele não se alonga e não se comprime. Se ele não se deforma, é um corpo rígido não deformável. Quando a gente considera a deformação do corpo, é a mecânica geral, é a mecânica dos corpos deformáveis. E daí vocês vão ver ela nas disciplinas de resistência dos materiais 1 e 2. Para a felicidade de vocês ou para a tristeza, eu para essa turma agora eu ministrei geral 1, geral 2 e estou em resistência dos materiais 1. Pode ser que seja outro professor ou pode ser que seja eu que ministre para vocês. E a mecânica dos fluidos, professor, o que é? A mecânica dos fluidos vocês vão estudar na disciplina. Eita, meu. Atrapalha. Espera aí. Na disciplina de fenômeno dos transportes. Então, a gente está bem aqui no início, ó, mecânica dos corpos rígidos da parte estática, beleza? Que é o que a gente vai estudar ao longo desse semestre. A gente, basicamente, quando estuda a mecânica, seja ela estática ou dinâmica, a gente vai adotar alguns modelos, beleza? E quais são esses modelos? Olha, eu vou limpar aqui a tela. Os modelos que a gente adota basicamente são dois. Pessoal, antes de mais nada, alguma dúvida aí? Alguém tem alguma observação, alguma dúvida? Tranquilo. Então vamos lá.
a gente vai trabalhar segundo alguns modelos. Que modelos são esses? Basicamente, a gente vai ter aí o modelo. Eita, a gente vai ter o modelo de partícula e o modelo de corpo rígido. E daí, olha, qual seria a diferença desses dois modelos? A gente vai estudar os dois, certo? Iniciando, obviamente, por um modelo de partícula. O que seria um modelo de partícula? Seria um corpo que a dimensão dele é desprezível quando a gente está realizando alguma tarefa com ele, algum trabalho. Como, por exemplo, ó, imagina esse ponto. Um ponto aqui que ele tem dimensões desprezíveis, né? Então, olha, posso ter uma força aqui puxando ele. Posso ter outra força aqui, F2. E posso ter outra força aqui, F3. Então, isso seria uma partícula submetida a 3 forças. E o que seria um corpo rígido submetido a 3 forças? O corpo rígido, as dimensões dele não são desprezíveis. Há quem chame um corpo rígido de um conjunto de partículas. Eu pego um monte de partícula, coloco uma próxima à outra, a gente vai ter um corpo rígido. Só que eu não gosto muito dessa explicação por ela não ficar tão clara. Então, um corpo rígido basicamente é um corpo que não tem as dimensões desprezíveis. Por exemplo, isso aqui poderia ser um corpo rígido. Se eu submeter ele a 3 forças, então vamos lá, F1, F2, F3. Aí você diz, beleza, professor, eu entendi. O corpo rígido, a dimensão é considerável, a partícula não. Qual é a grande diferença aí, então? Não tem grande diferença, né, de trabalhar com um ou com o outro. Tem. Por que é que tem diferença? Vamos dar vamos fazer uma suposição de uma partícula aqui, ó. A gente viu que a gente está trabalhando, deixa eu só colocar aqui o nome. A gente está trabalhando a parte estática. E quando eu falo em estática, eu digo que a partícula ou o corpo rígido está em repouso. Ou o somatório das forças é igual a zero. Beleza? Então, pronto. A gente está trabalhando na estática, que esse modelo está em repouso e o somatório das forças é igual a zero. Ok, então vamos imaginar uma partícula aqui. Vamos imaginar uma partícula em que a gente tenha duas forças, que elas atuem linearmente uma da outra, com a mesma linha de ação. Então, vamos lá. Imagina que eu tenha aqui, vou botar aqui, para cima, F1, e aqui para baixo, F2. Olha, se essa partícula está em repouso, como a gente trabalha
com estática, não é isso? Então fica simples, ó. O que é que eu tenho? F1 é igual a F2. Tranquilo. Agora imagina que eu faça a mesma lógica para um corpo rígido. Então vamos lá. Eu vou ter F1 igual a F2. Então F1 está para cima. F1 está para cima. Vou botar F1 aqui, ó. E aí eu vou ter F2 para baixo, ó. Deixa eu mudar aqui então. Dá para ver agora? Pronto, perfeito. E daí, ó, eu tenho F2 aqui. E eu digo de novo que F1 é igual a F2. Ok. Essa partícula ela está em repouso, mas esse corpo rígido ele está em repouso? Até olhando assim você vai dizer que não. Por que é que ele não está? Porque ele vai rotacionar, olha só. Ele rotaciona. Isso é um binário de forças. Então, olha, quando a gente trabalha com partícula, a gente desconsidera a possível rotação dos corpos. Já quando a gente trabalha com corpo rígido, a gente, além das forças terem que ser iguais, a gente vai ver uma outra característica que os momentos têm que ser iguais a zero, para que ele esteja em repouso. Então, inicialmente, o que é importante da gente lembrar? Simplesmente que a partícula ela tem dimensão desprezível e que o corpo rígido ele tem dimensões relevantes, certo? Tem dimensões relevantes. Vamos ver aí o que mais. Pronto, aí eu vou colocar aqui também, como eu mencionei, a estática, né? E a mecânica, que como um todo, ela é oriunda das leis de Newton. Vamos aí trabalhar um pouco, né, com essas leis de forma introdutória. Então, olha, a gente tem aí as 3 leis de Newton, né? A primeira lei, que ela estabelece que todo corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele, certo? Então, o corpo, que é um ser inercial, ele vai permanecer naquela condição, a não ser que seja exercida uma força externa sobre ele, ok? A segunda lei que a gente mencionou aqui, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Então, é o princípio em que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração desse corpo. E, no nosso caso, nós teremos praticamente todas as questões em que o somatório das forças será igual a zero, porque, naturalmente, esse corpo ele não estará acelerando, ele estará parado, certo? Porque a gente está estudando a parte estática. E aí a terceira lei, olha, que ela estabelece o seguinte: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade.
as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Essa terceira lei ela é interessante porque muita gente cria alguns problemas de interpretação com relação a ela, certo? Vamos analisar aí alguns aspectos sobre essa terceira lei. Olha só, imagina aí, deixa eu limpar o quadro. Imagina aí que eu tenho duas pessoas, ó. Uma tá de um lado. Vai ficar o desenho melhor do mundo não, mas vamos lá. Segurando uma corda. Deixa eu botar a corda de vermelho. E daí tem outra pessoa desse outro lado. Segurando aqui a corda. Imagina que no meio dessa corda eu coloque aí, ó, um dinamômetro para medir a força que essa corda está sendo tensionada. E imagina que esse dinamômetro ele está marcando aqui, ó, 40 newtons. Aí eu pergunto a vocês, qual é a força que cada uma dessas pessoas está fazendo aqui? Vou colocar, vou aguardar um tempo para vocês pensarem. Alguém tem alguma sugestão aí? Olha aí, Rafael falou 40. Alguém tem alguma sugestão? O que é que acontece? Realmente, muita gente fica em dúvida sobre que aspecto. Às vezes o cara pensa, não, esse daqui puxa com 20 e esse puxa com 20, e daí vai ser 20 newtons, cada um que vai puxar. Já tem outras pessoas que falam, não, é 40 e 40. Ok. E por incrível que pareça, tem gente que fala, é zero. Porque tá um puxando com 20 para lá e outro puxando com 20 para cá. É incrível, mas existe, certo? E daí, às vezes, isso é um pouco mal compreendido. Só que, para que vocês tenham até mais clareza sobre isso, enquanto um está puxando, uma pessoa está puxando a corda, a outra está apenas reagindo a esse esforço. Então, é exatamente o que determina a lei da ação e reação. Se esse daqui puxa com uma força F, essa outra pessoa ela apenas reage com F. Isso é análogo a você fazer a seguinte atividade. Ó. É análogo a você simplesmente pegar a corda e amarrar aqui, ó, em uma parede. Quando a
a gente coloca a parede, fica mais fácil da gente perceber que se está marcando 40, o rapaz aqui, ele está de fato puxando com 40, como o Rafael, né? Como o Rafael falou. Então, a parede, assim como a outra pessoa, ela apenas reagia ao esforço, o que determina a terceira lei de Newton, né? Então, realmente é só uma curiosidade aqui para a gente trabalhar. E aí, existirão questões que nós iremos resolver que elas irão estar estabelecidas em outras unidades de medida, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês o sistema de medida inglês, né? Vou colocar aqui. Para que a gente tenha clareza, né? Aqui, as unidades básicas de medida para a gente no sistema internacional são quais? Comprimento, tempo e massa. E a força? A força é uma derivada, ela não é que ela é a derivada, né? Ela advém dessas unidades fundamentais, ó, ela é quilograma metros por segundo ao quadrado. Isso vai me dar uma unidade chamada Newton, que nada mais é do que uma composição das grandezas fundamentais. Quando a gente vai para o sistema inglês, é o contrário, certo? A gente tem a massa como sendo a grandeza que é proveniente das outras grandezas que são consideradas fundamentais. No sistema inglês, ele considera o comprimento, que aí no caso é foot, o tempo, que é segundos, e a força, que é em pounds, certo? Então, a gente vai ter essas três grandezas como sendo as grandezas básicas, e a massa, ela é uma grandeza que deriva dessas três outras grandezas. Ela é chamada de slug, e ela é libra, ou seja, pound, vezes segundo ao quadrado, dividido por pé. Ok? Dividido por pé. E daí, né, a gente, já que a gente está falando aí de unidade inglesa, a gente sabe que a gravidade, né, ela é uma unidade no sistema internacional, ela vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. E já no sistema inglês, ela vale 32,2 foots, pés por segundo ao quadrado. Então, olha, a gente utiliza 9,81, no sistema inglês a gente utiliza 32,2. Então, terão questões que a gente vai resolver elas. Inclusive, vocês verão aí nos livros do Hibley, do B.A. Johnson, que existem muitas questões que são dadas no sistema inglês. E daí a gente vai entender que a gravidade é 32,2. Gente, eu vou aqui fazer a chamada rápida. Vou abrir aqui meu. Vocês respondam aí à medida que eu for falando, por favor. Alisson, Ana Vitória, Antônio Henrique, não.
Beatriz Ferreira. Não. Carlos Francisco. Cristian. Danilo. Oi? Eliabe. Emily. Gabriel Henrique. Giovanni. Giovana. Cláudio. Glauco. José Maria Góes Neto. Josefa Rosana. Josislene. Kessia Samara. Manuel Ferreira Rezende. Maria Sabrina Rodrigues. Quê? Ah, ok. Manuel. Oleniria Maria do Nascimento. Patrícia Neri. Rafael Oliveira Lima. Ian Pablo Muniz de Moura. Tá? Sérgio Augusto. Sérgio Augusto. Thales Júlio. Vitor Josean. Wesley. Sérgio. É bom dizer porque eu não sei como eu acompanhar. E o Wesley? Não? Cadastrar aqui. Espera aí, deixa eu... Carlos e Danilo. Danilo Borges. Beatriz Ferreira. Espera aí. Que é acadêmico. E foi que... Ah, o microfone, né? Espera aí, deixa eu dar uma olhada. Quem foi o último aí que disseram... que falou aqui que estava presente? Ok. Era quem? Era Carlos Francisco, né?
Espera, é Beatriz, é Carlos e Danilo, beleza. Tá. Falei. Sérgio, eu não coloquei não, você já tinha dito aí. Pronto, perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí, um momento. Dar uma olhada aqui. Então, pessoal, dada essa introdução aí, né, de vetores, vamos começar a trabalhar com alguma coisa mais prática aí, né, no âmbito da engenharia. Vetores de força, né? Como a gente sabe, as forças elas são basicamente representadas como vetores. E daí, né, fica uma pergunta fundamental: o que é um vetor, né? Por mais simples que seja, como eu mencionei, existem pessoas que ainda não têm clareza desse tipo de definição. Então, antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre grandeza. Grandeza. Certo? Aí eu pergunto, alguém saberia me dizer aí o que é uma grandeza? Carlos Francisco, eu posso disponibilizar o slide, não tem problema. Mas eu vou disponibilizar a gravação, eu estou gravando, certo? Estou gravando aqui. Mas, se vocês desejarem, eu disponibilizo os slides. O que seria uma grandeza? Alguém? Isso. Pronto, é interessante. Uma grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, certo? Por exemplo, força é uma grandeza, massa é uma grandeza, tempo é uma grandeza, saudade não é uma grandeza, né? A gente não consegue medir. Sei lá, amor não seria uma grandeza. Então, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir. E aí a gente consegue subdividir de maneira bem simples as grandezas em dois tipos de grandezas. Seriam elas grandezas escalares e grandezas vetoriais. E aí é que entra, como eu falei para vocês, né? Uma grandeza vetorial que a gente vai estudar, que é a força. Mas antes de falar da força, vamos entender a grande diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Alguém saberia me dizer qual é uma diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Algum palpite? Olha, uma grandeza escalar é uma grandeza que ela depende apenas do seu módulo para ser caracterizado. Como assim depende apenas do seu módulo? Depende apenas do valor, da magnitude, da intensidade. Por exemplo, o que seria uma grandeza escalar? O tempo. Tirando a teoria da relatividade, lógico, né? A gente considera o tempo como uma grandeza escalar. A gente falar apenas
passaram 1h30 de aula. Pronto, eu já defini a grandeza. Por quê? Porque ela só depende do valor, 1,5. Vamos lá. Massa, também. Me dê 1 quilo de arroz. Pronto, 1 quilo é 1 quilo. O próprio valor, ele por si só, já define aquela grandeza. Você não precisa dizer 1 quilo positivo, 1 quilo negativo, 1 quilo para baixo, 1 quilo para cima. Você simplesmente fala o valor e você determina, né? E as grandezas vetoriais, elas não dependem apenas do valor para ser definida. Elas dependem de mais coisas. E por quê, professor? Olha, uma grandeza vetorial, para ela ser totalmente definida, ela vai depender do módulo, da direção e do sentido. Aí Como assim, professor? Vamos lá, se eu disser uma força de 10 newtons. Ok, 10 newtons. Vou botar aqui força. É por isso que quando a gente coloca força, se vocês notarem, até desde quando eu comecei essa aula, eu coloco essa seta em cima dela, né? Indicando que ela é uma grandeza vetorial, beleza? Então, uma força de 10 newtons. Isso aqui define a minha força? Não define. Por quê? Eu tenho que saber, eu vou fazer uma partícula aqui, ó. Eu tenho que saber antes qual é a direção dessa força. O que seria a direção? Essa força, ela está nessa linha de ação. Ela está nessa linha de ação. Ela está nessa linha de ação. Então, a direção seria a linha de ação da força. Então, vamos definir que ela está nessa primeira que eu fiz aqui. Pronto. Eu defini aqui a direção da minha força. Agora, eu preciso definir o sentido. Qual é o sentido? Olha, essa força, ela está para esse lado ou essa força está para esse lado? Ô, professor, e precisa disso tudo? Olha, se uma porta só abrir empurrando e você tentar puxar ela, você não consegue, né? Por quê? Porque seu sentido é oposto àquele necessário. Pronto, defini o sentido. E agora eu preciso do módulo ou magnitude ou intensidade. Ou magnitude. E daí qual é o módulo? Eu falei 10 newtons, então vamos colocar aqui, ó, 10 newtons. Ah, entendi, ok. Porém, veja só, como é que eu consigo aí, de forma algébrica, definir essa direção, né? A gente, como foi falado, tem uma infinidade de direções aí. Olha, a gente consegue definir essa direção através de um ângulo, certo? Pega aí a horizontal e daí estabelece um ângulo aqui, ó, com esse sentido positivo, θ. Beleza? Então vamos imaginar que θ seja igual a 20 graus. Então, olha só, para a gente definir uma força, a gente precisa do módulo e de um ângulo, certo? De um ângulo com relação ao eixo das abscissas. Como é que eu faço isso, professor, para eu representar essa notação ali na forma de ângulo? Olha, existem
livros que adotam a seguinte escrita, né? Você vem e coloca o módulo e faz uma espécie de Lzinho assim, ó, e coloca 20 graus. Especialmente em elétrica, quando a gente vai trabalhar com tensão, isso existe demais, essa forma de notação. E daí depois você colocar a unidade, né, em Newton. Então aqui seria uma forma de notação. Porém, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente trabalhar com grandeza vetorial, no nosso caso força, a gente vai precisar definir o módulo, que é o valor dessa força, e o seu ângulo de aplicação, certo? São duas grandezas aí que vocês vão ter que ter em mente. Pessoal, tá dando para compreender bem aí? Beleza. Ótimo, ótimo. Então, olha, trabalhando essa questão aí, né? A gente começa a pegar, e aí eu vou finalizar, porque a gente até tá batendo quase o tempo. Teria aí mais uma porção de coisa, mas amanhã a gente tem aula de novo e para não ficar conteúdo demais. Nesse âmbito de vetores, né, dado o que é que a gente precisa para definir um vetor, a gente consegue estabelecer correlação entre vetores, que são, por exemplo, a gente nesse curso, nós iremos trabalhar aí com vetores, muitas das vezes, né, com vetores concorrentes, ok? Vetores concorrentes. Vetores coplanares, vou colocar aqui, três conceitos aí, vetores concorrentes, vetores coplanares e vetor resultante, o conceito de vetor resultante. Olha aí, o que seriam vetores concorrentes? Olha, da matemática a gente coloca lá, que seriam duas retas concorrentes. Duas retas concorrentes, elas seriam retas que elas se cruzam, certo? Só que no caso de vetor, por vezes a gente vai ter dois vetores da seguinte forma, um vetor aqui e um outro vetor aqui. Você diz, professor, esses vetores não estão se tocando, não. Eles se tocam, certo? Porque os vetores, a gente tem que observar a linha de ação deles. Então, esses vetores, eles são concorrentes, ok? Que a gente vai conseguir operacionalizá-los. Esses vetores concorrentes, eles devem ser coplanares, ou seja, se a gente estiver trabalhando com dois vetores, vai sempre ter um plano que eu consigo conter esses dois vetores. Vamos imaginar aqui no espaço, por exemplo, um vetor para cá e outro vetor do eixo Z. Vai ter sempre um plano, se a gente trabalhar com dois vetores, um plano que vai conter eles dois. E se esse plano contém os dois, a gente consegue trabalhar a operacionalização desses dois vetores. Então, a gente só consegue trabalhar vetores que são coplanares. Se tiver um terceiro vetor aqui, ó, perpendicular a esse plano,
aí a gente não consegue trabalhar com esse em conjunto com os dois, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, é que eu coloquei aquele de preto também, era para eu ter colocado de verde. Eu consigo trabalhar com o vetor verde e o preto, por quê? Porque vai existir um plano que passa pelos dois. Eu consigo trabalhar com o verde e com o azul, porque existe esse plano, e com o azul e o preto aqui, né? Dois por vez. Dois vetores, eles sempre têm um plano que passa por ambos. E aí a gente trabalha em vetores coplanares. E daí o conceito de vetor resultante, que é o que a gente vai trabalhar na aula que vem bastante aí. O vetor resultante, como o próprio nome diz, ele é resultado da operacionalização de dois vetores. Então, quando a gente tem, por exemplo, dois vetores para a direita, olha aí, ó, esse de 10 newtons e um outro aqui, ó, de 20 newtons. Então, a gente vai conseguir substituir esses dois vetores por um vetor que a gente conhece como sendo vetor resultante, que é basicamente a soma vetorial. E é isso que a gente vai ver na próxima aula, a soma vetorial entre esses dois vetores. Que seria, nesse caso aqui, 10 mais 20, 30 newtons. Ô, professor, o que é que seria esse vetor resultante? Olha, imagina aí aquela brincadeira, né, de cabo de guerra. Tá eu que sou fraco, sou um pouco fraco, e outra pessoa no mesmo porte que eu. Tá nós dois puxando a corda, eu com certa força e o cara com a força também que ele tem. Se pegasse um cara fortão aí que malha e tudo, ele poderia substituir nós dois de forma equivalente por esse cara forte, que ele vai aplicar a força dele, que será resultante da soma das duas forças, né, de nós. Então, o vetor resultante é um vetor que ele seria uma soma vetorial de dois vetores de menor intensidade. Certo? São conceitos aí simples, mas que a gente vai utilizar deles bastante nas aulas seguintes. Ok? Basicamente, ainda bem que deu certo esse formato aqui que eu acabei conseguindo fazer no OBS. Mas, basicamente, é isso, pessoal. A aula de hoje é uma aula que eu tinha apenas um intuito introdutório mesmo. Na partir de amanhã a gente inicia a fazer cálculo, a introduzir conceitos um pouco mais complexos. Vou parar de gravar aqui no OBS.